Amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, 2 ouvidos, tardios para falar, uma boca só fala menos, a metade do que você ouve, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, irmão, por experiência própria. 4 filhos adolescentes ao mesmo tempo, irmão, faz cair cabelo de qualquer um. E um homem que já era cavalo, imagina que tratamento Deus deu. Por isso que eu boto nesses livros Família, Casa do Oleiro. É onde eu entendi que Deus queria me moldar. Em primeiro lugar, eu preciso ser moldado por Deus. E Deus usa a minha família, a minha esposa, meus filhos para me moldar, para me tornar um homem manso. Porque tem momentos com o filho adolescente que a gente tem vontade de pegar eles pelos colarinhos e pendurar numa parede, meu irmão. Ou pegar pelo fundilho e jogar lá do 10º andar. Tem esse momento de ira, irmão. Parece que tudo que a gente ensinou, fez, não vale mais nada. Vale o que os amigos dizem. Não, irmão. Nesse momento, lembre-se de Tiago 1,19. Chama ele. Filho, o que está acontecendo? O que o papai tem errado? A mamãe? Nós queremos acertar. Vamos acertar juntos. Eu sei que você não me entende. Eu sei que eu também não te entendo. Mas vamos conversar, vamos trocar ideia. Vamos acertar. Porque Deus nos ligou, nós temos um projeto juntos. Eu e minha casa. Serviremos ao Senhor. Yes! Glória a Deus. E o último. Aliás, se você se irar e feri-lo, faça como eu, tá? E use a orientação de Efésios 4, 26 e 27. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, nesse texto. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Volto a dizer, fui um homem muito irado, mas nunca deixei terminar um dia sem pedir perdão para minha esposa e para os meus filhos. Nunca, irmão. O Espírito Santo, minha esposa, meus filhos são testemunhas. Eles escrevem no livro, como o pai. Muitas vezes. Me lembro uma vez na adolescência, o Gil, os 4 adolescentes, me enfrentou, não sei se ele tinha 16 anos provavelmente, e eu num acesso de ira dei um tapa no rosto do meu mais velho. No mesmo momento eu caí de joelho aos pés dele. Já veio aquele peso desse versículo, né? Irai-vos e não pequeis. E já caí aos pés dele, filho, perdoa, o papai te bateu com ira. A ira do homem não produz a justiça de Deus, me perdoa. Não se põe o sol, não deixa terminar o dia. Ali foi instantâneo. Depois ele caiu de joelho também, pai, me perdoa, eu sei que eu provoquei a ira no pai, me perdoa. Aí já veio o Rafael, veio a Priscila, veio a Débora Bartina, veio a Beth, e nós todos os 6 prostrados, chorando, Deus ajuda-nos. Nós queremos ser uma família abençoada e abençoadora. Choramos juntos, tenho certeza que foi o culto mais lindo que nós fizemos na nossa casa. Porque Deus habita num alto e sublime trono, diz a palavra, mas também habita num coração quebrantado e contrito. Estavam ali os 6 quebrantados e contritos. Mas quem foi o primeiro exemplo para o rebanho? Eu errei muito, mas Deus sabe o quanto Deus me levou a quebrantamento e a humilhação. E eu louvo a Deus por isso. E a 12ª, dê tempo de qualidade para ele ou para ela, para o seu filho, para a sua filha adolescente. Saia semanalmente com ele. Volto a dizer, começa isso já na infância. Ou regularmente, cada 15 dias, mas não deixa passar muito tempo, senão vão encher a cabeça dele de lixo, depois para tirar é bem mais difícil. E com ele vai com ele para um passeio, tomar um sorvete, uma pescaria, vai num vínculo de amizade, vai de mão dada. Nessa fase eles não gostam muito que a gente anda de mão dada. Vão achar que nós somos gays, vão bater em nós, ou vão achar que especialmente eu que sou tão bonitão assim, né? Vão achar que o senhor é meu namorado. Graça e paz, né, meu irmão? Mas essas coisas que eles vão tendo, mas quando eles veem que nós insistimos em amá-los, em estar perto deles, irmão, não tem. Ninguém vai tirá-los de perto de nós. E interesse por sua vida. É nesses momentos que você abre o coração. Fala da tua própria adolescência. Irmão, fala dos erros, as atitudes que você tomou na adolescência, quanto isso te custou caro. Seja o melhor amigo do seu filho. Desde criança, mas principalmente na adolescência. Em nome de Jesus. E não se esqueça, seu filho, criança, adolescente ou adulto, como a Beth vai ministrar agora,
Eles são o quê? Herança do Senhor. E é o que Deus espera de nós, irmãos. Deus não quer a casa que nós construímos, o grande ministério. Não, não. Deus quer os nossos filhos. O maior tesouro que nós podemos dar para Deus aqui na terra é a herança que Deus pede de nós. Amém, querido? Agora minha esposa preciosa vai ministrar sobre filhos casados e relacionamento entre irmãos. Olá, queridos. Nós vamos agora falar sobre relacionamento dos pais com filhos casados. Essa é uma nova fase da vida dos nossos filhos, nós precisamos compreender para não errar, certo? Aos filhos casados, nós como pais, devemos dar a oportunidade deles viver a sua própria vida sem interferência nossa. Lembra que eu falei sobre a mãe águia, que fica olhando só de longe o seu filho? Eles sabem que quando precisarem, tem como contar. Principalmente porque nós pais devemos ser os maiores intercessores na vida deles. Mas não devemos ter uma interferência direta, né? Os pais devem, desde cedo, aprender a liberar os filhos para a idade adulta. Desde a vida intrauterina, nós liberamos o filho para o nascimento, depois as mamadas, depois das mamadas para a mamadeira, da mamadeira para a alimentação sólida, depois os primeiros passinhos, né? E assim, progressivamente, nós vamos liberando nossos filhos, depois para a escola, mais tarde para algum curso, alguma habilidade, e depois para a vida profissional, casamento. Então, desde pequenininho, nós não devemos ter aquele amor possessivo, sempre tendo na nossa mente que nós estamos criando filhos para Deus e prepará-los para esse mundo em que vivemos, né? Então, ao se casar, a palavra lá em Gênesis 2, 24 diz que o homem deve deixar pai e mãe. Nós vamos ver que aspecto é esse que nós devemos deixar pai e mãe. Não significa que vamos abandonar nossos pais, não significa que não vamos amá-los nem honrá-los. Não, ao contrário, vamos amá-los, honrá-los, só que cortar o cordão umbilical. E esse corte do cordão umbilical é muito mais difícil para as mulheres. Por isso nós temos que preparar nossas filhas para quando chegar esse momento do casamento. Que as filhas têm uma tendência, por a mulher ser mais emoção, serem mais ligadas aos pais. Então, deixar pai e mãe significa que devemos deixá-lo fisicamente. Isso é, sair de perto da marcação, da cobrança, da obediência, de estar todo dia na casa do papai, da mamãe. Nós temos que ter a consciência, o filho tem que ter a consciência que aquela casa não lhe pertence mais. A casa que ele morou, que ele foi criado, agora é a casa dos seus pais. Ele ou ela, vão viver em outra casa, né? E nós conhecemos filhos que não se desligam dos pais. Vivem todos os dias na casa dos pais. Isso quando a mãe lava a roupa para a filha, vai lá limpar a casa da filha. Então está sendo sempre uma interferência direta. Então, deixar pai e mãe, cortar o cordão umbilical, significa deixar fisicamente. Outro ponto é emocionalmente. Devemos entender, nós pais, entender que o filho agora, a sua atenção, o seu respeito, o seu carinho, deve ser ao seu cônjuge, tá? À medida que possível, ele pode estar conosco, tal, mas ele tem que ver o cônjuge, no caso a moça, ver o marido como autoridade na vida dela, não mais o pai, né? Tem pessoas que têm essa dificuldade. Muitas vezes os pais prendem seus filhos através de chantagem emocional, dizendo assim, você não gosta mais de mim, você não, agora casou, não liga mais para mim.
Eles querem estar ligando. Às vezes, aqueles pais que os filhos podem morar até no Japão, mas todo dia estão na internet, todo dia estão em celular, em mensagem, controlando a vida do filho. Não, nós temos que cortar esse laço emocional, essa ligação de alma, tá? Outro ponto é financeiramente. Não podemos continuar pagando contas, despesas dos nossos filhos, pois isso nos fará dependente a nós e não de Deus e do seu próprio esforço, do trabalho do seu braço, né? E então é muito difícil. Tem filhos que não vivem a sua realidade, vivem a realidade dos pais. E muitos pais prendem os filhos dando presentes caros, dando coisas que talvez o genro não possa dar, os pais ficam dando, e aquela filha nunca vive a realidade dela com o marido. E isso causa sérios riscos ao casamento. Além de que depois vêm os netos, começam a fazer comparações, e a gente já viu muitos casais debaixo de um jugo, né? E muitas discórdias entre os cônjuges devido a isso. E muitos pais prendem o filho porque dão coisas materiais. Então ficam prendendo o filho, ficam querendo controlar o filho porque dão coisas materiais. Outro ponto que nós devemos nos preocupar é com geograficamente. Devemos nos liberar geograficamente. Pelos mesmos motivos descritos que a gente já falou, né? Os filhos casados não devem morar perto dos pais, muito menos no mesmo quintal. Acho que sim. Nem mesmo devem morar no mesmo quintal, nem na mesma casa, se possível até muito longe, se for na mesma cidade, ou até longe da própria cidade, né? Porque isso os coloca no controle e vigilância do novo casal e da família, não dando liberdade para eles viver as suas próprias experiências, de conquistarem seus próprios padrões e estilo de vida em Deus. Então, repetindo, deixar pai e mãe, né? Significa cortar o cordão umbilical fisicamente, emocionalmente, financeiramente e geograficamente. Esses 4 pontos são importantíssimos na vida do novo casal, tá? Nós pais também devemos saber esperar eles aprenderem e amadurecerem no sofrimento. Não podemos ser aqueles super pais e super mães, né? Que querem controlar, que querem evitar que o filho sofra. Mas nós devemos esperar esse amadurecimento. E, consequentemente, o amadurecimento vem pelo sofrimento. Então, nós precisamos, como pais, saber esperar. Isso está lá em Tiago. Tiago 1, é que eu tinha deixado marcado. Tá, vai. Ah, eu tenho que cortar isso aqui. Que eu tinha colocado aqui. Fala de novo das separações que tem que ser geográficas. Aham. Então, vamos repetir então, resumidamente, o que é deixar pai e mãe, né? Em Gênesis 2, 24. Significa cortar o cordão umbilical com os nossos pais, fisicamente, quer dizer, não morar, não considerar mais a casa dos pais como minha, emocionalmente, cortar os laços de alma, né? Financeiramente, não mais depender economicamente, que os nossos pais paguem as nossas contas ou coisa assim, e geograficamente, não morar perto do pai, nem na mesma casa, nem no mesmo terreno. Se for na mesma cidade, longe, né? E nós, pais, nós devemos esperar eles aprenderem e amadurecerem no sofrimento.
Porque às vezes para nós, pais, parece que aquele filho, aquela filha é sempre aquela criancinha. Ah, ele não sabe, ele não entende, mas não. Deixa ele crescer, deixa ele amadurecer. Talvez ele dê algumas cabeçadas, né? Mas o amadurecimento vem pelo sofrimento. Como está lá em Tiago 1, 2 a 7, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então aqui fala que as provações, né, é que vão produzir a maturidade, fazer dos nossos filhos maduros e íntegros. E também lá em Hebreus 12, 4 a 13, diz assim, ó, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. E aqui vocês podem continuar e ler o Hebreus 12 todinho, fala da disciplina de Deus para conosco, né? Se nós estamos sem disciplina. Muitas vezes nossos filhos vão passar por disciplina de Deus. E nós temos que ter essa paciência de esperar que eles aprendam, às vezes, com os próprios erros, com o próprio sofrimento, para serem filhos maduros e íntegros. Agora nós vamos ver sobre relacionamento entre irmãos. É muito importante, nós como pais, desenvolvermos um bom relacionamento entre os irmãos. Não estou falando aqui de irmãos da igreja, da congregação, mas irmãos, os nossos filhos.